Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo. Podeis sentar, fica tranquilo. Estamos um pouquinho com a garganta irritada, o nariz irritado. Eu não sei com aqueles que pegaram o Covid se foi a mesma situação nossa. Mas depois que pegamos Covid, as gripes só vêm só até o nariz e a garganta só. Só a garganta irritada e o nariz entupido. Antes era de cama, antes da Covid colocava na cama. Agora a gripe só vem só até aqui, aqui e aqui, ó. Você fala, o nariz está entupido e a garganta meio rouca, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Irmãos, ao sair daqui, domingo, pastor, terça-feira, o pastor foi até lá cumprimentar. Falou, tá pronto para a quinta? Falei, amém. Porque eu aprendi, se eu chegar aqui e ele não tiver me escalado, ele falou, pastor, você prega hoje? Mesmo que eu não tivesse me avisado, eu já tinha que estar pronto. Porque Paulo fala para Timóteo que o homem de Deus tem que estar perfeitamente preparado para toda boa obra. E pregar a palavra de Deus é boa obra, né, irmão? Então a gente tem que estar preparado. E quando ele falou, sair daqui, falou, Senhor, tem misericórdia. O que tem para falar para a tua igreja? O Senhor conhece. E a gente como pastor, irmãos, e como pastor Celino, o que nós desejamos é que cada pessoa possa entender o que é a salvação e para alcançar isso, o que ele precisa ter e como fazer para obter essa graça e o poder, a presença do Espírito Santo constante. Porque triste para um pastor conversar com o seu servo e ele não tem entendimento do que ele está fazendo, ou por que ele vem na igreja, ou por que tem que falar do amor de Deus. Para o pastor que tem um conhecimento assim, é triste ver um seu servo, um membro da sua igreja que não tem noção daquilo que... Para que ele está aqui, né? E por quê? E eu então saí e falei, Senhor, tem misericórdia, que o Senhor sabe. E eu vou dizer, amados, essa semana eu chorei como eu não tinha chorado há muito tempo. Porque de terça para quarta, o Senhor me mostrou em sonho alguma coisa que, para a gente como pastor, é triste. É triste. Nós vemos aqui que todos, quando chega aqui nesse lugar, canta, louva. No momento da invocação, da presença do Espírito Santo, todo mundo se entrega, deixa o seu Espírito Santo operar. Se deixar, vem o batismo com o Espírito Santo. E muitas vezes, ao sair daqui, não parece que estava na igreja. Isso que é triste. E antes de eu fazer essa leitura, eu quero falar o que Deus me mostrou. E que eu creio que o pastor Celino, sabendo, sentindo isso aí dele, sentindo isso aí de algumas pessoas, ele também se sente decepcionado. Porque no sonho, aqui na igreja, eu chegava e sentava ali, naquele canto, só que de frente para a igreja. E conforme eu estava sentado, eu via muita igreja com bastante gente. E tinha um preleitor naquela noite. E ele falava, eu cheguei, sentei ali comecei a observar. E a palavra vinha. E se de repente, eu simplesmente cochilei e ouvia tudo o que estava falando. Eu escutava tudo, mas não entendia. Eu escutava o pregador, mas não entendia. Só que quando terminou a pregação, levantou a igreja para adorar, para cantar, para orar, para buscar a presença do Espírito Santo. Naquele momento também eu me levantei e imediatamente comecei a falar em língua estranha. E já me veio olhando assim, coisa gloriosa. E naquele momento de clamor, o pastor passava perto de mim, eu falando língua estranha, e ele vinha aqui e voltava. E depois terminava ali aquela adoração, aquela presença de Deus. O mensageiro pegava, ia para a última cadeira
E o que ele pegava na mão era como se fosse ali o livro que ele estava lendo, como se fosse um monitor de computador que tinha placa e tinha um pé. E conforme ele abria a sua pasta, para colocar aquele livro dentro da sua pasta, fazia uma luz que resplandecia, uma coisa linda, maravilhosa. E este homem, ele tinha um vestimento branco de um corte perfeito, um rosto admirável. E conforme ele saía, que ia guardar ali, via claramente no rosto dele a decepção do que ele tinha encontrado. Porque tudo o que ele tinha falado, ninguém tinha entendido nada. Porque o que ele falava, as pessoas não sabiam responder, não sabiam dar a resposta para aquilo que ele perguntava. E eles pegavam e de repente desaparecia, o pastor Celino vindo para frente, assumia ali. O pastor Celino vinha com uma decepção tremenda. E eu olhava e falava, Jesus, por quê? E eu conversando, olhando a Deus, Deus me levou no passado. E ele falava que pessoas vêm para o culto. Ele vem porque é gostoso o movimento do Espírito Santo. Mas muitos não vêm com desejo de ouvir a palavra. E tanto que na pregação, muitas vezes as pessoas não estão nem aí com o que está sendo falado. Porque o que ele espera é o movimento de sentir a presença do Espírito. Momento de adoração, momento do clamor, do movimento espiritual. É a hora que a maioria estão preparados para ver. Mas o principal, ele escuta, mas não ouve. Porque aquele que ouve, ele entende. Aquele que ouve, ele sabe o que está sendo falado e o resultado que pode ocorrer. Isso, amanhecer, minha esposa foi para o serviço, eu fui para o joelho e falei, Senhor, o que tem de falar? E ali quando eu comecei a orar, pedindo a Deus palavra, eu não me aguentei, porque eu entrei num choro tremendo de ver as almas sofrendo. Porque para muitos que possam imaginar, você vem aqui adorar a Deus, vai vir com o coração quebrado, estourado, enfermo, com problema. E muitas vezes você vem para ser abençoado e por causa de não entender o que está sendo falado, não alcança a vitória. Por quê? Porque o principal se deixou para trás. Você veio, o seu corpo veio, mas a alma ou o espírito ficou para trás. Você não trouxe ele para adorar a Deus. Então quem tem que ouvir a palavra, pastor Celino aqui falando do sentido dos anjos, de falar a palavra de Deus. Quando ele falava, me vinha nova visão daquele homem aqui que estava pregando. Eu falei assim, porque ele é o anjo da igreja. E quando ele fala, irmãos, eu não gosto de exaltar o homem, de falar, de querer colocar o homem no pedestal. Mas por várias vezes, poucas vezes que eu estive aqui, por várias vezes que eu vi a pregação dele, eu vou te dizer que já andei um pouco nesse Brasil, assim, entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. E há 35 anos que eu aprendi que existem lobos, existem saqueadores, falsos profetas dentro da igreja. E eu falava, Deus, não é como que pode ser isso? Homens que pregam a sua palavra, ser assim. Então Deus me tirou de São Paulo, trouxe para o Mato Grosso do Sul. Conheci muito tipo de pessoas dentro da igreja, que prega a palavra de Deus puxando a igreja para ele, que pega para a igreja puxando a riqueza, pega para a igreja dividindo a igreja. E aproximadamente uns 2 domingos atrás, eu sentado ali e o pastor Celino pregando, e ali ele pregava, e conforme as suas palavras vinham, o gozo no coração, ao ponto de você não aguentar de glorificar e adorar e chorar na presença de Deus. E quando eu falava e glorificava a Deus, eu falava assim, olha, lembra de quando eu duvidava, quando você ouvia falar
Existe homens, aproveitador, explorador de igreja, onde você já passou por vários lugares, e aquilo lá foi ministrando, o Espírito foi ministrando, eu, sim, hoje tu estás aqui. Hoje você vê que existe homens que falam a verdade. É isso que eu fico vendo. É aquilo. Eu já estava quebrantado, aí foi que eu não aguentei mais e... Tem umas irmãs que não estão aqui hoje, mas eu acredito que elas já nem gostam mais de ficar na minha frente ali, porque ela fica ali e eu falo língua estranha. É gozo, irmão. Você sentiu gozo na alma, assim, você ouvia a palavra pura e aquilo lá te regozija, que você dá vontade de levantar a mão assim, pegar a glória e subir. Eita, matra de calma. São coisas que a gente como pastor, eu creio que o pastor Celino também não tem esse desejo, que pudesse, que todo mundo, todos na igreja pudessem sentir esse prazer, essa alegria de ouvir a palavra de Deus e glorificar a Deus por aquela palavra, por tudo que está feito. E quando eu orava, o Senhor me trouxe essa palavra e mostrava no passado a ingratidão das pessoas e o que fazer para se alimentar e como Deus alimenta. E eu te digo, Abraão, hoje você está aqui. Eu aprendi que numa igreja, quem doutrina ela é o pastor. Mas eu não quero doutrinar. Eu quero trazer uma palavra aqui para que você receba e receba como um conselho de pastor dentro da palavra de Deus, uma exortação, para que você melhore diante de Deus, para que você se sinta necessidade de mudar suas atitudes, necessidade e que busque a Deus, que Ele te dê uma carência total da sua palavra, da presença dEle, porque de outra forma, irmão, nós não veremos a face de Deus. Nós não alcançaremos o reino espiritual. De outra forma, não. E é por isso que eu quero que você abra o livro do Evangelho de João, capítulo 6. Sei que vocês estão percebendo que estou sendo mais controlado no falar língua estranha, né? Mas é que a gente quando é tímido e a gente tem a oportunidade e vai com a timidez, o Espírito Santo fala, se é tímido, não, eu vou dominar. Aí quando a gente vai ficando mais liberdade, assim, o Espírito Santo vai deixando mais à vontade para a pessoa se controlar. Quando você é tímido, eu falo, o Espírito Santo vai e toma. Eu falo, não, você é tímido, mas deixa que eu vou fazer. Você deixa, e ele faz. E assim é a vontade dele. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. E eu acredito, irmãos, que esse dia é um dia histórico que vai estar no livro de Deus. Que se você ainda não viu, que o livro de Atos dos Apóstolos, ele não teve fechamento na sua escritura. E esse culto está sendo continuado, escrito no livro de Atos dos Apóstolos, lá em cima. Porque o livro de Atos dos Apóstolos são os atos que o seguidor de Cristo pratica e é registrado. Foi registrado e continua sendo. E como há esse culto aqui, e a palavra que vai ser falada está sendo escrita lá. Porque é um dia que nós chegamos lá, aquele que recebeu a palavra e ele colocou em prática, vai estar lá em cima. Você vai ouvir. E é lá que a igreja vai glorificar a Deus. Quando vê o usado que ela cumpriu aqui na terra, mesmo através de homens pecadores, e o Senhor usou e fez coisas tremendas. Aleluia. João capítulo 6, versículo de número 48 até o 51.
e disse: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E não, e o pão que eu der, a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. Amém? Agora eu vou trazer por que eu entrei num choro, como há muito tempo eu não chorava. Porque quando eu entrei na presença do Senhor, para trazer uma palavra que Ele me mostrou um sonho que eu tive no momento, Ele me levou lá no deserto. Onde no capítulo 16 de Êxodo, uma fala de que Deus mandou o maná para saciar a fome do povo. E uma coisa que nós podemos observar, que ali, Deus sempre esteve presente, desde a saída do Egito, junto com o povo. No dia, com uma coluna de nuvem para os guiar e proteger. E à noite, com uma coluna de fogo. Chegando a esse lugar, agora Deus manda o pão do céu para alimentar eles, mesmo no meio da murmuração. E eles não reconheciam que Deus estava presente com eles. E nisso veio a visão do que é a ingratidão do homem. Que muitos alcançam as benevolências de Deus e esquece do dever, do compromisso que temos para com Deus. E muitas vezes nos damos atenção a coisas sem valor e deixamos de olhar para aquilo que nos fortalece, que é o pão da vida, que é a palavra de Deus. Porque lá Deus mandou pão mesmo para se comer, pão físico, e hoje é espiritual. Está muito mais presente na nossa vida e muitas vezes nós deixamos de lado. Muitas vezes nós abandonamos por causa de uma simples mensagem, de alguma coisa, e com isso nós deixamos o lugar daquele vazio, que é o que o pastor sempre fala aqui, a presença do Espírito Santo. Por que muitas vezes em casa nós encontramos as lutas, batalhas, dificuldades? Porque achamos, só encontramos a presença do Espírito Santo quando estamos na igreja. Porque aqui é um momento de clamor, de adoração, com o Espírito Santo tem liberdade. Mas ao sair daqui, tudo continua. Mas se nós olharmos a palavra de Deus, e aqui fala que Jesus é o pão da vida. Então, se Ele é o pão da vida, e assim nós alimentamos através da leitura da palavra de Deus, a palavra de Deus ela vai estar em nossos corações. Onde eu desse falando lá na célula, eu te expliquei que a palavra de Deus, vamos dizer que Ele é o trono do Espírito Santo. Que onde a palavra de Deus está, o Espírito Santo está presente. Porque nós encontramos uma passagem que Jesus fala assim: olha, não se preocupe que vós serão levados perante reis e governadores. Serão açoitados. Mas não vos preocupei que o Espírito Santo vos dará palavra. Mas como que Ele vai me dar palavra se eu não procuro pegar isso aqui e ler e guardar no coração? Se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho entendimento, não busco, não como, não me alimento dela, como que o Espírito Santo vai falar, ó, faça isso, fala isto? Essa semana eu estava explicando lá na casa de recuperação, o que é nós
perante as pessoas que necessitam da graça de Deus ou das bênçãos de Deus. De uma forma bem prática de se explicar. Eu coloquei assim: vocês são as pessoas que estão enfermas e querem ser curadas, querem passar pelo médico. Quando você chega na igreja, o pastor ou o intercessor pega seu nome e apresenta para o pastor, ou pega e já ora e apresenta quem? Leva, vamos fazer uma lista, né? Aí ali você chega no hospital, vou primeiro levar no hospital. No hospital você chega ali, faz uma ficha, a ficha vai para uma sala onde vai ter um enfermeiro que vai fazer uma passagem rápida, que vai encaminhar para o médico. A pessoa chega na igreja, você recebe ela, pega o nome ali. Se for uma pessoa que está realmente desesperada, necessitada de um milagre no momento, aquele que vai fazer a triagem já vê que ela está em emergência, já vai em cima dela e trabalha. Quem é? É o Espírito Santo. Agora, quando é uma pessoa que chega para visitar, para ver, então os obreiros, o pastor vai procurar e ali depois vai apresentar a quem? Ao Senhor. Aí o Senhor toma para ele, que é o médico, e ali vai trabalhar na vida daquele doente. Agora, se eu não tenho a instrução de como fazer, pegar a pessoa, a situação que ela está passando, e apresentar a triagem, e a triagem levar a Deus, como que eu vou fazer isso? Se eu não tenho a instrução de que a palavra nos instrui em tudo como devemos fazer diante de Deus. Então, para que eu tenha a liberdade, a condição de fazer algo que leve a Deus, eu tenho que estar o quê? Alimentado. Que a palavra de Deus tem que estar no meu coração, para que assim o Espírito Santo possa trabalhar e envolver. Porque o Espírito Santo, ele te convence a vir a Cristo, mas ele só vai permanecer se você estiver com ela. Ele te traz e te mostra a verdade. Se você aceitar, ele vai permanecer, mas se você não aceitar, ele... Meu querido, nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 25, uma parábola das 10 virgens. As 5 prudentes e 5 loucas. As 5 prudentes, elas tinham o quê? Estava preparada para situações. Seja ela qual for, seja a tribulação, seja a luta, seja a dificuldade, ouvir a vinda do cordeiro, a vinda do noivo. Mas a louca, para ela, tudo estava normal. Tudo para ela era normal, não fazia mal, nada podia fazer. Ah, não preciso disso, não, porque Deus me ama, eu já estou salvo. Sim, pela palavra de Deus, nós estamos salvos em Cristo Jesus, mediante nós temos Ele constantemente em nossa vida. É promessa dele. Mas também é a orientação do próprio Senhor que nós devemos estar constantemente ligados a Ele, para que possamos ser curados, ser libertos, ser transformados, ser limpos de tudo aquilo que afasta-nos da presença de Deus. Como que é isso? É só ver em João capítulo 15, versículo 3, vós está limpo pelo quê? Pelas palavras que você tem falado. O que te purifica, o que te transforma, o que te moldura é a palavra de Deus. E se você estando com a palavra, ela te transforma, ela moldura ao templo, ela faz a construção do templo. Ali, o Senhor da vida, Ele tem uma habitação perfeita para morar. Mas se não tem essas instruções, eu não tenho preparação pelo mestre, que no caso é o Espírito Santo, que vai, conforme você vai lendo, ele vai te corrigindo, vai te colocando uma construção edificada, perfeita, como vai habitar?
Como vai ser curado? Como vai ser transformado? Como vai ser edificado? A palavra, ela é um prumo qual o Espírito Santo, quando você lê e vê que tem alguma coisa que está passando, ele vai cortando. E dessa forma, ele presente na nossa vida, lendo a palavra, ele presente, quando é necessário que você haja de uma forma, o Espírito Santo te posiciona. É por isso que muitas vezes nós não vemos muito. Eu vou te falar, que graças a Deus os irmãos que eu conheço aqui, que eu encontro na rua, a paz do Senhor, irmão. Mas tem muitos por aí, que você olha para ele e fala: oi, irmão, vai, tudo bem? Por quê? Porque falta a palavra, falta a presença do Espírito Santo. E Paulo diz que aquele que tem a paz dá paz. Então, se eu tenho o Espírito Santo, oh, meu querido, a paz do Senhor, mamãe. Ah, paz do Senhor, meu querido, Deus abençoa. É diferente. Você que com a palavra de Deus alimentada do pão do céu e a presença do Espírito Santo, quando você vê o irmão, você se regozija com a presença dele e glorifica a paz do Senhor Jesus, irmão. É a diferença de servir a Deus conjunto com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Uma vez eu estava em casa, eu morava em São Paulo. Eu morava em casa, eu lia na Bíblia e falando sobre o Espírito Santo na nossa vida, na nossa casa, e vendo aquela parte que Paulo falando com, cadê ele, fala com o soldado que tinha, depois daquele movimento ali, que as cadeias se abriu e se assustou, podia ter fugido, e Paulo falou: olha, não faça nada, crê no Senhor Jesus, será salvo tudo da casa. Aí eu falei: Senhor, o Senhor está na minha casa, o Espírito Santo está juntamente conosco aqui. Eu queria tanto ter certeza, Senhor. E eu estava sentado na mesa e de repente, passando uns 2 minutos, cantou a campainha. Eu morava em São Paulo, as casas é sempre mais no morro. Eu só saía assim na janela, vi embaixo e falou: olha, entra aí, abre o portão. Quando a pessoa entrou na porta, assim que entrou, ele respirou e falou: nossa, rapaz, que presença gostosa do Espírito Santo. Eu falei: obrigado, Senhor. Alcancei a sua resposta. Por quê? Porque quando nós estamos nos alimentando, lendo a palavra de Deus em casa, porque na igreja nós queremos, não queremos, nós lemos a Bíblia. Porque quando é lá, é na cadeira ali que você está com a Bíblia. Mas em casa, muitas vezes, você vai ver televisão, vai fazer isso, fazer aquilo, e você não lê. Porque eu falo que para mim ler, muitas vezes eu tenho que sair escondido para um quarto lá e ler. E tem que ler. Ou então depois a minha esposa sai para o serviço, eu fico um pouquinho ali, leio a Bíblia, eu oro. Não vai dizer que todo mundo tem liberdade para orar, para ler em casa. E temos que ler. Porque é em casa que faz a diferença. Porque quando sai de casa, você vai para a luta. Você vai para o campo aberto, onde o inimigo vai te pegar. Querer te pegar, porque ele não te pega, porque o Senhor tem guardado. Porque aonde ele vai querer estar te provocando, te atentando, é quando você sai no campo aberto. Dentro de casa, sabemos que ele não vai. Porque se você estiver aqui, o Senhor está presente. O Espírito Santo está presente. Meu querido, comas, alimenta da palavra de Deus. Olhe para o passado, que nem aquilo que eu vi, pela visão que o Senhor mostrou ali, que as pessoas tinham a presença do Espírito Santo, de Deus ali no deserto, tinha o maná, tinha carne, tinha água pura, mas não tinha gratidão por aquilo que Deus dava. Olha para você, glorifica a Deus por aquilo que tem feito, procura melhorar diante de Deus. Alimente-se da palavra para que tenha saúde, paz e vigor no seu constante dia. Porque é através da palavra do Senhor que você encontra a tua paz, encontra saúde, encontra vigor. Porque o caso contrário, meu querido, é tão triste.
Porque parecentemente, aos olhos físicos, você está perfeito, mas a sua alma está chorando, angustiada. Por falta do quê? Daquilo que o mundo, a carne não pode oferecer para ela, a não ser a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo. Porque a pessoa que diz que lê, a pessoa que declara que lê e lê, o Espírito Santo conversa com ele, ele entende. Porque é o Espírito Santo que revela o mistério da palavra de Deus. Agora, se você fala assim, eu não leio, mas eu tenho o Espírito Santo, é mentira, irmão. É mentira. Porque eles não podem andar separados. Eles não andam separados. Eles operam em uma mesma autoridade, eles são juntos. Assim como o Pai, como Jesus falou, que todo aquele que tem a minha palavra e guarda o meu mandamento, eu virarei para ele, o Pai, e eu virarei para ele, farei nele morada. É isso. Você sente a presença de Deus onde você está? Onde você vai, você sente a vontade de falar, de dar testemunho, de glorificar a Deus? Porque não importa onde nós estivermos, mas importa com quem nós estivermos. Se Deus estiver conosco, não importa onde quer que você vá, Ele vai estar com você. E vai te usar para que façais aquilo que o pastor falou, falar do amor de Deus. O irmão pastor falando aqui sobre falar de Deus para alguém, que ele falou que fala que se não tiver Deus, vai para o inferno. Eu sou meio ignorante para evangelizar, viu? A pessoa, ele aceita logo, então vai ser lá, você sabe para onde vai. O presbítero conhece, até ele falou que era conhecido presbítero. Um calheiro estava colocando a calha ali, e ele começou a falar de igreja. Eu falei, peraí, querida, você vai na igreja? Eu falei, eu não. Eu falei, você já aceitou Jesus? Eu não. Olha, se não aceitar Jesus, você sabe para onde já vai, né? Você vai para o inferno, né? Ele falou, é assim? Ué, a Bíblia fala, se aquele que aceitar Jesus está no céu, mas quem não aceitar está no inferno. Ele já começou a querer cutucar a igreja. Ele conhece o presbítero. Falei, o presbítero falou, não? Então é. Aí tem um lá e falou assim, não, mas isso é conforme Deus chama. Deus chama não, na hora que você sabe que tem a salvação, a gente tem que ir atrás. Se ele não foi, está errado. Se eu sei que existe salvação e eu estou aqui, eu não tenho a salvação, eu tenho que procurar ela. Eu não tenho que procurar quanto ganhar meu pão. Né? Para mim ganhar meu salário, eu tenho que ir atrás, né? Igual para ganhar a salvação, não vou? Você não vai estar perdido. Ele falou assim, não, Jesus deu a vida para todo aquele que crê nele, terá a vida eterna. Agora, se você aceitar ele, você vai para o céu, você morrer. Agora, se não morrer sem Deus, você vai para a pedra quente. Vai para a chapa. Ele falou assim, sua mãe não é crente? Ela vai. Então, você sabe que existe salvação. E por que ainda não foi? E você acha que Deus vai ter por inocente você? Você já sabe que é a porta para a salvação. Se você não for, já está perdido. Calou a boca. Falei, procura a igreja, filho. Vai conhecer a palavra de Deus. Você tem uma Bíblia? Lê a Bíblia em casa, então. Se você não entender, procura alguém que te oriente. Porque a salvação é para todos. Mas se Deus quiser, a vontade de Deus é que todos se convertam e sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Eu digo, diante de Deus, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Mas eu tenho medo de fazer uma conta, Jesus vir, eu não ter pago e perder minha salvação. E eu tenho medo de comprar a prazo, Jesus vir e eu ficar por causa da minha conta. E eu tenho certeza que eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Mas não é por causa que aí que eu vou falar assim, eu sou predestinado, eu posso fazer o que é que eu vou para o céu. Mentira. Quem é predestinado não peca para se perder. Predestinação é para aqueles que vai ser chamado para a salvação. E assim é salvo, perdoado, lavado, remindo e santificado para a glória de Deus. Vamos,
Livro de Tiago, capítulo 4. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, papai, aleluia. Não, irmão. Você está pensando que foi brincadeira? A porta está aberta para entrar, mas se não entrar, vai ficar para fora.